Uma abordagem sistêmica nos permite perceber a identidade do real que se nos apresenta. Uma abordagem sistêmica nos permite perceber todos os fatores e a estrutura que os interconecta e que constitui o mundo que nos rodeia e até mesmo a nós mesmos. O homem é um sócio, ele participa de grupos sociais, cada um desses grupos com identidade própria, cada um desses grupos com uma forma de organizar-se, uma forma de estruturar-se, com normas próprias, com história própria, com identidade própria, que ajuda a entender como esse homem se comporta socialmente. A sociedade brasileira é uma realidade pós-colonial que várias décadas após o fim da colônia ainda experiencia um efeitual do instituído no período colonial. O período colonial brasileiro foi estruturado conforme elementos fundantes: latifúndio, monocultura e escravidão. A relação opressor-oprimido, instituída por intermédio da estrutura do Instituto da Escravatura, tem seus efeitos presentes na sociedade brasileira até hoje. Nós vivemos uma sociedade capitalista. O padrão atual é o padrão de uma sociedade ultracapitalista e pós-moderna. Vivemos o período da pós-modernidade. Toda sociedade capitalista se baseia na propriedade privada dos meios de produção e na liberdade do contrato. Toda sociedade capitalista é baseada na persecução do lucro individual. Ela tem uma estrutura baseada no egoísmo, na realização do indivíduo. O indivíduo, uma desconsideração pelo fator coletivo comunitário. A sociedade atual é ultraglobalizada, vivemos a era da globalização levada ao extremo máximo, a globalização até mesmo das doenças. Haja vista aí a expressividade da crise da pandemia do Covid-19. Bem, o capitalismo surge no final do período medieval, com a desestruturação do modo de produção feudal, e o capitalismo vai paulatinamente sendo construído por intermédio da ação de uma classe social que surge no fim do medieval, a chamada classe burguesa. O capitalismo visa estruturar processos comerciais, a busca do lucro, o desenvolvimento pessoal, e se desenvolve no século XVIII num patamar mais avançado ainda, que é aquele da Revolução Industrial. A Revolução Industrial principia na Inglaterra e não terminou até hoje, ela continua. São novas modalidades, novas fases de revoluções industriais, de revolução industrial. No início da Inglaterra, no século XVIII, com a sociedade fabril. Hoje vivemos a sociedade do conhecimento, a sociedade globalizada, a sociedade pós-moderna. Bem, o século XIX foi o século britânico, o século onde a Inglaterra, o Reino Unido, imperou no mundo ocidental e no mundo do planeta como um todo, com o processo de neocolonização, com as colônias na África, Ásia e Oceania. O século XX desponta como o século dos Estados Unidos, o século do Império Americano. Hoje nós vivemos um mundo pluralista, um mundo onde se expressa vários nichos culturais, várias tendências, vários grupos, várias visões de mundo, seja no plano estético, no plano civilizacional, no plano das artes, no plano das ideias. É um mundo extremamente pluralista, de um multiculturalismo incisivo. Não é um mundo monista, não é um mundo monolítico, não. É uma sociedade plural, de um pluralismo extremo. Isso ajuda a enriquecer a formação da civilização. Entende? Diversidade nunca é ruim, diversidade ajuda a enriquecer. Mesmo o capitalismo se aproveita dessa diversidade, desse pluralismo, dessa criatividade, dessa liberdade. O capitalismo envolve Estado de direito com cortes independentes, com segurança jurídica, com liberdade de contrato, com propriedade privada dos meios de produção. O capitalismo se nutre, se aproveita desse pluralismo, dessa criatividade que a liberdade concede ao homem. A sociedade brasileira ela passou por várias fases. Num período instituinte,
a colônia, o Brasil colônia, onde 3 ideias mestras: monocultura, latifúndio e escravidão. Um eixo econômico voltado para interesses metropolitanos, para interesses alheios aos interesses nacionais. Num segundo momento, vivemos a fase do Império, uma fase também cujo eixo econômico era voltado para o exterior, a lavoura cafeeira, a exportação do café. O final do século XIX inaugura a República no território brasileiro e a República começa com bases ditatoriais. Nós temos a experiência da era Vargas, uma ditadura férrea. Tivemos a era em 1946, com a Constituição de 1946, um momento de redemocratização que foi encerrado com o regime militar, com o regime autocrático, a ditadura militar. Hoje, a partir de 1988, vivemos a reestruturação do Estado de Direito, algo que sofreu influência do presidente americano Jimmy Carter, que lutou para a redemocratização da América Latina. Bem, o Estado de Direito visa promover um sistema de direitos humanos que estabiliza as tensões sociais. Nós vivemos uma sociedade extremamente conflituosa, vários nichos culturais, nichos políticos, com projetos políticos antagônicos, com visões de economia, visões sociocomunitárias antagônicas. Nós vivemos uma tensão social, nós vivemos uma realidade social extremamente conflituosa, onde há tensões, onde há enfrentamentos. E o regime do Estado de Direito, como regime de direitos fundamentais, visa trazer uma certa racionalidade, um quociente, um quantum de regras do jogo para disciplinar a tensão, o conflito político. Bem, há conflituosidades, há um regime de tensão, há uma série de enfrentamentos na realidade social. E o Estado, numa leitura autociniana, portador de aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos, ele atua instituindo uma forma racionalizada de disciplinar esse conflito econômico, esse conflito político, esse conflito social. Na vida social, há uma série de poderes que incidem sobre o indivíduo. O poder familiar, o poder acadêmico, o poder patronal, o poder político, o poder econômico, o poder ideológico. Todos esses poderes incidem sobre o indivíduo para fim de constrangê-lo a uma ação que consideram que deva ser orientada, que deva ser dirigida. Na sociedade há dirigismo, há orientação, há conflituosidades. Então o Estado, através de seus aparelhos ideológicos e de seus aparelhos repressivos, procura estabilizar as tensões do meio social. E essa estabilização se dá por intermédio dos institutos de direitos fundamentais. A vida social é extremamente conflituosa. Nós entramos no terceiro milênio como a era dos conflitos. O terceiro milênio é a era dos conflitos. E a vida política procura as mídias sociais, as chamadas redes sociais, para dinamizar resultados na confrontação política. A confrontação política não se dá meramente mais na imprensa escrita, na imprensa televisiva e nos comícios, não. A confrontação política hoje se dá também através das mídias sociais. Nós vivemos um momento em que todo mundo quer fazer uma pronúncia midiática através das mídias sociais. Nós vivemos um mundo de conflituosidades mais do que nunca. Esse mundo de conflituosidades ele é possível porque vivemos no mundo democrático. Nós vivemos sob o regime democrático. Nós vivemos sob o regime onde se titulariza direitos políticos, direitos de participação. Caso vivêssemos sob uma ditadura, haveria um estancamento, haveria uma pressão que impossibilitaria que o divergente, o não coincidente se expressasse. Como vivemos sob o Estado de Direito, como vivemos em sociedades abertas, em sociedades livres, nós temos o direito à pronúncia política, nós temos direito à pronúncia acadêmica, nós temos o direito à pronúncia científica. O mundo em que vivemos é o mundo da conflituosidade. E uma abordagem sistêmica permite entender a dinâmica presente nesse mundo. Uma abordagem sistêmica, conceber a sociedade como sistema e perceber essa organização como sistema.
O mundo em que vivemos é o mundo do ultracapitalismo, da ultraglobalização, o mundo da pós-modernidade, o mundo do multiculturalismo, o mundo do pluralismo político. É um mundo novo, um mundo que emergiu e continua emergindo.